Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao 3P. Eu sou Roberta Garcia e este é o Papo de Preta Progressista. Olha, em janeiro de 2026, 3.459 mulheres e meninas foram vítimas de estupro de vulnerável no Brasil. Todos os dias aparecem manchetes de casos horripilantes, brutais, de feminicídio no nosso país. E esses números têm aumentado cada vez mais. Para a gente entender um pouco mais o que está por trás dessa construção da nossa sociedade em relação à masculinidade, eu convidei o antropólogo Vini Rodrigues. Esse é um papo necessário, principalmente para a gente entender o outro lado, né? Como é que os homens se organizam e o que eles estão pensando para combater essa série de crimes bárbaros. Fica aí, que o 3P começa agora. Vini Rodrigues, seja muito bem-vindo ao Papo de Preta Progressista. Muito obrigado, Roberto, por me receber e por me convidar para conversar com você um pouquinho. Olha, um papo necessário, Vini. A gente precisa falar sobre a masculinidade. A gente tem visto casos estarrecedores. E é bom a gente conversar com o homem, porque eu quero entender muito o que acontece dentro das rodinhas de vocês. E também o que não acontece. Porque nós mulheres conhecemos pelo menos uma ou duas mulheres que foram vítimas de estupro, mas curiosamente, pensando do lado de cá, eu tenho a sensação de que vocês, homens, não conhecem nenhum agressor e que esse assunto não faz parte da roda de vocês. Por quê? Faltam chatos do rolê, não faltam? Olha, eu acho que além de faltarem chatos do rolê, eu acho que também falta um entendimento dos homens em relação às violências produzidas pela masculinidade. Porque eu acho que o estupro, assim como o feminicídio, seriam os cumes de uma montanha de violência que esses homens vão escalando aí até chegar nesse cume, né, até chegar nesse momento fatídico e trágico que é o estupro ou o feminicídio. Então, acho que falta mais do que alguém que esteja, de certo modo, compartilhando, conhecendo, sabendo, falta o conhecimento de entender que o corpo das mulheres, a presença das mulheres, o ser humano feminino, né, não é objeto de uso dos homens. Então, por exemplo, eu sempre costumo dizer em palestras, oficinas, aulas, que existe, né, esse imaginário que foi coletivizado aí muito pelas mulheres, pelas feministas, pela luta de mulheres de modo geral, que os homens falam muito, né? E de fato isso não é mentira, isso é verdade. Os homens falam muito. Só que ao mesmo tempo eles falam muito nas suas rodinhas, mas eles não dizem nada. Não sei se isso fica compreensível, mas basicamente nada de que é profundo, nada do que é ah, ah, elementos da subjetividade masculina, questionamentos em relação à própria ideia do que seria masculinidade, é trazido por esses homens nessas rodas de conversa. Então, esses assuntos relacionados à violência contra as mulheres, eles acabam sendo naturalizados e não são conversados, porque há uma falta de repertório, né? Há uma falta também do desejo de se deslocar desse lugar masculino de obtenção de poder, porque quando a gente fala de relações de gênero, a gente está falando de relações de poder. Quando a gente fala de estupro, estupro não tem nada a ver com desejo sexual, com prazer, tem a ver com poder, né? Assim como o feminicídio. São atos de poder, de demonstração de poder desses homens. E esses homens, eles também não querem se desagarrar desse poder. Eles não querem se colocar num lugar de vulnerabilidade. Então, eles não falam, né, sobre as coisas que realmente importam.
pela falta de repertório e por essa dificuldade de se deslocar para um outro lugar e produzir um outro tipo de masculinidade que não esteja tão atrelado ao poder. Vini, os dados são alarmantes. Se a gente pensar só em janeiro de 2026, cerca de 3.500 mulheres e meninas foram vítimas de estupro. A gente está falando de cerca de 112 meninas por dia. A porcentagem só aumenta. A gente pode falar que vivemos uma crise da masculinidade ou ela sempre existiu e agora temos dados? Olha, eu sou do time que propõe que a crise da masculinidade, por um lado, né, que é um lado, digamos, subjetivo, ela sempre existiu, porque a masculinidade não é uma garantia, né? Os homens eles precisam se provar homens constantemente. Né? Se tem uma coisa que os homens fazem entre si é provar que eles são homens, a partir de um registro de masculinidade que é essa masculinidade padrão, que hoje se convencionou aí chamar de masculinidade tóxica. Mas é isso que reafirma, né, dentro da homossociabilidade, dessa sociabilidade masculina, o que é ser homem. Os homens precisam o tempo inteiro reforçar isso. Então, se você precisa o tempo inteiro provar que você é alguma coisa, significa que essa coisa está em crise. Significa que essa coisa não está estruturada. E que bom, a crise ela é importante para a transformação. Mas por um outro lado também, que seria o lado mais prático e pragmático, eu costumo dizer que os homens não estão em crise. Porque se a gente começa a pensar as relações de gênero para além, né, das relações individuais entre os dois grupos ou os diversos grupos de gênero, a gente vai perceber que esse lugar, né, de exercício do poder continua sendo masculino. Então, se os homens ainda exercem o poder, eles não estão em crise. Quando a gente olha para as instituições sociais, né, instituições políticas, religiosas, educacionais e por aí vai, a gente vê como são homens que comandam essas instituições. Então, politicamente, pragmaticamente, os homens não estão em crise. Subjetivamente, a crise sempre existiu, justamente porque há um modelo de masculinidade que esses homens acreditam que podem alcançar e eles nunca alcançarão, porque esse modelo é uma mera ilusão, além de ser um modelo extremamente violento. Eu sempre gosto de pensar masculinidade atrelada à violência. Né? Eu sei que tem outras ramificações que gostam de pensar a partir de outros parâmetros, mas para mim a violência é fundamental, porque grande parte da violência que a gente vê distribuída no mundo, ela se dá a partir das decisões masculinas, das guerras que nós temos visto aí nos últimos tempos aumentarem incessantemente, ao estupro que a gente também vê aí constantemente sendo noticiado na mídia. Essa semana mesmo nós tivemos um caso de uma jovem no Rio de Janeiro que foi estuprada por 4 rapazes. Né? Isso é um exercício de poder. Esses rapazes acharam, ou melhor, talvez ainda achem, que por suas posições sociais eles ficaram impunes. Né? Então eles podem exercer esse poder da forma violenta que eles quiserem. Então eu acho que é isso, assim, acho que tem esse jogo que é entender a masculinidade por dois vieses, um viés que é subjetivo e um viés que é objetivo. No subjetivo, a crise está instaurada e ela sempre esteve. Eu acho que é a partir da crise que a gente pode criar movimentos de mudança. Já do ponto de vista pragmático e político, eu acho que não há crise, os homens ainda são os detentores do poder. Pegando carona nesse caso bárbaro, né, do Rio de Janeiro, dos 4 adolescentes. Adolescentes mais ou menos, né, 18, 19 Jovem anos, adultos. jovem adultos. E a gente entendendo o que é uma relação de poder. Eu te pergunto, essa masculinidade desses garotos, ela vem da própria individualidade ou é algo que é passado de geração para geração? Porque a gente vê meninos cada vez mais jovens praticando crimes, Vini. Olha, eu acredito que seja passado de geração para geração.
o patriarcado, a misoginia, o machismo, todas essas manifestações, né, da masculinidade em relação àquilo que é considerado o feminino, são manifestações estruturais. Isso não significa dizer que devemos desresponsabilizar as pessoas que cometem esses atos de violência com a justificativa de que é uma violência estrutural. Isso não faz o Uhum. menor sentido, né? Porque as pessoas elas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Mas é claro que esse tipo de comportamento é estrutural. Nós temos uma sociedade que foi produzida, que foi criada, que foi organizada a partir dos parâmetros masculinos de existência, o que inclui uma violência contra as mulheres. Né? Isso, por ser estrutural, isso vai sendo passado de geração em geração, porque se torna algo naturalizado. Né? Os homens, de fato, acreditam que ser homem é exercer um certo tipo de comportamento dominante. E isso, no extremo, vai levar a manifestações de violência. Então, o jovem que vê outros homens, né, porque nós aprendemos a ser homens em meio a outros homens. A primeira referência vem de dentro de casa, que pode ser um adulto responsável, um pai, um tio, um avô, né? A segunda referência vem das nossas relações de sociabilidade na sociedade, no espaço público, nas instituições. Tudo isso vai nos informando. A mídia também é muito importante, eu esqueci do papel da mídia, que reforça uma série de estereótipos de gênero constantemente. Então, tudo isso é importante para que esse homem comece a elaborar e colocar na caixa dos homens, né, o que cabe e o que não cabe. A caixa dos homens é uma metodologia de trabalho aí que muitos ativistas e pesquisadores de masculinidades utilizam. Né? Essa caixa dos homens, ela é basicamente aquilo que comporta a masculinidade, né, que faz parte da masculinidade, e aquilo que não faz. Então, quando esses homens vão imaginando, né, a partir de todas essas referências sociais, comunicacionais, culturais, políticas, familiares, o que é a masculinidade, quando eles vão modelando isso, né, inserindo esses elementos na caixa dos homens, isso vem a partir de estímulos externos. Né? A sociedade te informa, né? Todo esse campo social te informa, e você vai, de certo modo, construindo, como se fosse um Lego, o que seria essa ideia do homem. Tá? Então é um problema que ele é generalizado, ele não é só de viés individual. Quando um grupo de jovens, por exemplo, ou um homem especificamente, comete um ato de violência como um estupro, um feminicídio, aquilo não é uma ação individual, aquilo carrega uma carga política e simbólica que é coletiva. De certo modo, esse homem se sente referendado por outros homens para fazer esse tipo de coisa, ainda que seja de forma indireta. Né? Então é muito comum que vários homens que se mobilizam e ficam indignados com esse tipo de ação se refiram a esse violentador como um monstro. Mas ele não é um monstro, ele é um ser humano. Mas é um ser humano que foi socializado dentro dessa lógica violenta da masculinidade, da estrutura masculina, né, do que ele foi apreendendo externamente e construindo internamente o que é ser homem. Tá? Então, eu acho que essa estrutura, né, da masculinidade, aquilo que a gente aprende socialmente que é o masculino, ela é muito importante e isso faz com que todos nós sejamos responsáveis. Quando um homem comete uma violência dessa, todos nós que somos homens estamos cometendo indiretamente essa violência porque, de certo modo, a gente referendou essa violência. Quando a gente conversou com o nosso colega no bar, que falou, por exemplo, que tinha tido relações sexuais com uma menina que estava bêbada ou que estava em estado de consciência adulterado por alguma substância, e aí você dá risada, ao invés de falar para o seu amigo que isso não é legal e que isso é crime, que isso é estupro, você está o quê? Referendando a violência. Isso vai passando de geração para geração, de amigo para amigo, de familiar para familiar e assim sucessivamente. Né? É muito triste, assim, tudo que a gente tem acompanhado ultimamente. E quando você fala em relação de poder, eu fico me perguntando: o que que o homem tem sentido em relação ao poder? O que que ele está perdendo? O que está incomodando tanto o homem atualmente, Vini? O que que pega?
Olha, eu acho que uma das coisas que tem incomodado este homem, né, do padrão do homem que a gente aprende aí nessas relações sociais, é o fato de que nas últimas décadas houve um avanço significativo das lutas feministas e das lutas de mulheres em geral. Né? Eu gosto sempre de separar, porque nem toda mulher é feminista, isso não significa que ela não esteja na luta pelo direito das mulheres. Né? Então, Sim. a luta feminista e a luta das mulheres em geral avançou significativamente nas últimas décadas, o que é ótimo. Só que quando essa luta avança, ela desestabiliza um lugar que já estava dado para esses homens, uma posição de poder e um modo de agir que estava naturalizado. E aí essas mulheres começam a questionar: ei, você que é homem, por que você age dessa forma? Ei, você que é homem, por que você é conivente com a violência dos outros homens? Então os homens começam a se sentir incomodados com isso. Os homens começam a perder aquilo que eles consideravam que era fundamental da sua existência, que é o monopólio do poder, o monopólio do abuso e outros monopólios que existem aí na nossa vida social. As mulheres começam, por exemplo, a se inserir em lugares de comandos em empresas. Né? Nos 2 últimos anos, eu fiz uma série de trabalhos em empresas, instituições, que era para falar de assédio masculino e grande parte desses assédios vinham de homens que eram gestores em relação a outras mulheres que também eram gestoras. Porque tinha um incômodo de você começar a ver uma quantidade significativa de mulheres em postos de comando. Né? Isso no nível profissional. No nível pessoal, por exemplo, das relações interpessoais, das relações sexuais e afetivas, as mulheres começam a se posicionar de outra forma, começam a não tolerar certos tipos de assédio, certos tipos de conduta, começam a expor seus agressores publicamente. Então, tudo isso vai gerando um incômodo entre os homens, porque aquele lugar que eles tinham como dado, né, aquele lugar que eles tinham como naturalizado, começa a ser questionado e eles precisam arrumar meios de se deslocar. Tem muito homem que está se deslocando a partir de uma chave de radicalização do padrão masculino, né? O que a gente chama aí, entre os teóricos, de masculinismo, que é essa ideia de que os homens precisam retomar as rédeas da sociedade, precisam voltar a ser homens. Os homens estão sendo feminilizados pelas mulheres e essas bobagens que seguem aí. Então, isso é como se fosse uma reação, né, desses homens que estão sendo incomodados porque sua posição social começa a ser destituída ou tensionada e eles precisam reagir. Por outro lado, tem homens que têm reagido tentando entender essa complexidade e tentando fazer uma autorreflexão da sua masculinidade. Mas este outro lado ainda é minoria, infelizmente. Tá bom. Vini, por que esse pacto masculino ainda não foi quebrado pelos homens bons? Por que é tão difícil uma roda masculina ter conversas sérias? O poder ainda fala mais alto que a vida das pessoas, Vini? Até quando? Olha, eu acho que uma das principais dificuldades que os homens enfrentam, né, nesse processo de tentar e questionar um pouco as suas posições, é o fato de que muitos desses homens se veem sozinhos nessa missão. É muito difícil, enquanto homem, num grupo de homens, né, de sociabilidade masculina, você ver esses homens conversando, dialogando e questionando coisas que são de cunho, por exemplo, afetivo ou subjetivo. Né? Disse muito da impossibilidade, né, que os homens têm, e uma impossibilidade criada não naturalmente, mas socialmente e educacionalmente, que os homens têm de dar vazão aos seus sentimentos ou dar contornos através de palavras para aquilo que eles sentem. Basicamente é não saber falar de si. Porque a minha hipótese é que nessa construção dessa masculinidade padrão, né, que alguns teóricos chamam de masculinidade hegemônica, nas redes sociais a gente vê como masculinidade tóxica, não importa o nome, a gente sabe que é um padrão de masculinidade. Né? O que, que eu vejo aí nesse padrão? Que existe um mito que foi construído nessa sociabilidade masculina de que os homens são práticos e pragmáticos.
Então, quando homens sentam para conversar entre si, eles tentam ser práticos e pragmáticos, falar daquilo que na concepção deles realmente importa e daquilo que realmente está relacionado com ações práticas. Ou seja, tudo aquilo que é de cunho subjetivo, né, tudo aquilo que é de cunho, digamos, Emocional. imaterial, emocional, muito bem, emocional, fica em segundo, terceiro, quarto plano. Porque o importante é você falar do carro novo que você comprou, da nova posição de trabalho que você conseguiu, bobagens divertidas, mas bobagens sobre futebol. Mas dificilmente você consegue encontrar um grupo de homens que consigam sentar para tomar uma cerveja no final de semana e falar, cara, como está a sua vida, como está a sua relação com a sua família, com a sua esposa companheira ou esposa e companheiro, com as crianças, está estressado com o trabalho, como que você está se sentindo emocionalmente em relação ao trabalho, né? No que a gente pode te ajudar enquanto uma rede de solidariedade. Então, esses compartilhamentos acontecem muito poucos. Eu tenho amigos, por exemplo, que graças a Deus eu tenho amigos que falam muito de suas masculinidades, porque são amigos que, de certo modo, estão no campo tentando pensar esse problema, essas questões, mas tenho também amigos que não abrem a boca para falar sobre isso, que eu sento no lugar, no momento de lazer, para conversar com eles, e quando eu tento aprofundar essa conversa, vendo que esse amigo muitas vezes está em sofrimento por alguma questão, basicamente a resposta que eu tenho é: não, mas deixa isso para lá, depois eu resolvo também, não vou ficar esquentando a cabeça com isso. Cara, esquente a cabeça com as suas emoções. Esquente a cabeça com aquilo que te angustia. Esquente a cabeça com as suas dúvidas, inclusive. Né? Porque nenhum de nós nasceu sabendo as coisas. A gente está aprendendo e construindo uma forma de ser homem, né, a partir dos modelos que a gente tem. Então a gente tem que questionar esses modelos para não reproduzir aquilo que eles fazem. Então é isso que para mim parece que é o maior impeditivo de fazer com que esses homens comecem a conversar ao invés de só falar, né? Comecem a trocar ideias ao invés de fazer monólogos. Homens têm a tendência a fazer monólogos. E a partir dessa troca de ideia, consigam aprofundar um pouco mais essas questões de cunho tanto emocional quanto de cunho mesmo relacional, né? Com as outras pessoas, mulheres, crianças, idosos e assim sucessivamente. Agora, Vini, choca também saber que muitas mulheres são estupradas dentro de casa, por familiares ou amigos muito próximos. Como é que se justifica esse tipo de crime, Vini? Olha, eu acho esse tipo de crime injustificável, né? Uhum. Mas o dado que você está trazendo é real. A maioria das mulheres que são violentadas por pessoas que elas conhecem, sejam parentes, ex-companheiros ou amigos. Não são por estranhos na rua. Né? Os casos de mulheres que são pegas por estranhos na rua existem, mas eles são muito menores do que os casos de mulheres que são violentadas por homens que elas conhecem. Tá? E o que me parece que isso indica um pouco? É que, independente da relação que você estabelece com essa mulher, né, uma relação de proximidade, de parentesco, familiar, ou de relacionamento sexual afetivo, ou de relacionamento fraternal e amizade, independente disso, o homem não consegue, né, esse homem médio padrão, não consegue enxergar a mulher como um ser humano, não consegue enxergá-la como um sujeito. Ela é objeto. A objetificação que se fala tanto em redes sociais, ela é real. Ela é parte não só do pensamento masculino, né? Se a gente poderia aprofundar isso muito, mas a gente está falando de masculinidades, ela constitui o pensamento masculino. A ideia de que o outro é um objeto. Você é sujeito e o outro é um objeto. Se o outro é um objeto, a posição desse objeto na sua vida pouco importa. Pode ser sua irmã, sua prima, sua namorada, sua amiga. É um objeto. E se é um objeto, eu posso fazer usufruto desse objeto. Eu posso fazer com esse objeto o que eu quiser. Então, de forma inconsciente e muitas vezes consciente, é assim que essa mentalidade masculina trabalha. É assim que ela foi construída. Eu sou sujeito, o outro é objeto. Então, eu tenho direito, o outro não tem. Eu posso exercer, né, as minhas vontades, os meus desejos e o meu poder, enquanto o outro tem que ser receptor passivo desse exercício que eu faço.
Então, a desumanização, né, que eu acho que é uma parte significativa do processo do machismo, né, do patriarcado, da misoginia, é você desumanizar o outro, né, assim como acontece em outras desigualdades, como o racismo, onde o branco desumaniza o negro, né, a desumanização é constituinte. Você não enxergar o outro como um ser humano igual a você, simplesmente porque esse ser humano biologicamente tem uma constituição diferente ou subjetivamente tem uma constituição diferente da sua, é um processo fundamental, né? Então, acho que o primeiro passo seria para esses homens que se questionam é entender, por exemplo, que é uma coisa que eu vejo com muitos homens, por que vocês não têm amigas mulheres? Amigas mulheres. Reconhecer essa outra pessoa não só como um objeto de usufruto sexual ou de qualquer tipo, mas como alguém que você compartilha e tem uma relação de troca, né? Uma relação de troca equânime, vocês estejam no mesmo nível, que basicamente é o que a gente entende por amizade. São pessoas que a gente troca porque a gente está numa mesma escala, né? Muitos homens não têm amigas mulheres. Muitos homens veem mulheres só como parceira sexual. Não vê mulher como alguém que você possa compartilhar coisas, né? E eu vou dizer por experiência própria, né? Porque eu também não aprendi tudo isso. Enfim, não nasci sabendo, né? Eu tive que passar por um processo também de desconstrução, de reflexão, de aprendizado. Estou nesse processo e provavelmente continuarei nesse processo até o fim da minha vida. Mas uma das coisas que eu descobri, eu sempre brinco com os colegas, que é quando eu comecei a valorizar mais, que eu sempre tive amizades femininas, e amizades mesmo, puras amizades, não pessoas que, né, amizades puras. Mas quando eu comecei a valorizar mais essas amizades, eu comecei a perceber o quão interessante era o universo das mulheres, né, o quão complexo ele era. E aí, em comparação com o universo masculino, eu comecei a perceber como o universo masculino é raso, é extremamente raso, assim, é uma tentativa de descomplexificar a vida que faz com que a vida seja plana, rasa, sem profundidade nenhuma. Então, estabelecer esse tipo de relações também é um processo de aprendizado muito grande, porque ajuda você a começar a humanizar as mulheres e a começar também a se deixar absorver pelo que é o feminino, que eu acho que é o ideal, né? Eu lembro, só para finalizar, que eu estou falando muito, mas eu lembro que eu tenho uma entrevista do Gilberto Gil no Roda Viva, que questionam ele por causa da postura dele, que acham meio feminina, né, que ele é meio afeminado e tal, e ele responde dizendo: Olha, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Eu tenho em mim o meu pai e tenho em mim a minha mãe. Eu não sou filho de outra coisa. Eu sou filho de um homem e de uma mulher. Eu tenho que ter os dois em mim, o masculino e o feminino. Eu sou minha, aí ele enfatiza, minha mãe não é homem, minha mãe é mulher e ela é parte de quem eu sou. Por isso que eu tenho sim algo em mim que é feminino. E isso é super, super importante de se pensar. O quanto do feminino você absorve na relação que você estabelece com as mulheres. Né? Porque quanto mais você absorve, mais isso ajuda num processo de entender o outro como um igual. A mulher se torna um igual e não um objeto desumanizado. Por que quando a gente fala não, muitos homens entendem como a chave da conquista? Hein, Vini? Porque quanto mais não a gente fala, mais vocês insistem. É porque a gente assistiu muita novela, muita Uhum, comédia romântica e que reforçam, né, esse mito de que o não é charme. Porque, afinal de contas, eu sou o sujeito, você é o objeto. Então, uhum. assim, se eu te quero, você tem que ceder. Se você está dizendo que não quer ceder, é só charme. Em algum momento eu conseguirei fazer com que você ceda, então eu vou insistir incessantemente, né? Ou seja, vou ter uma atitude assediosa para tentar te convencer de que você queira. Isso é um imaginário. E é um imaginário que é reforçado por todos os lados. Todos os lados. Né? Eu não estou culpabilizando só a mídia, os meios de comunicação, de entretenimento, mas estou dizendo como que isso também aparece nesses meios e como a gente consome essas ideias. A nossa ideia de amor, de romantismo, de conquista, de paquera, elas são todas atravessadas por essas relações de poder que eu falei anteriormente. Dos homens exercerem poder, dos homens serem humanos, dos homens serem sujeitos e as mulheres não. Então, tudo que a gente pensa em termos de relação entre esses dois gêneros, né, que na verdade não são só dois, são múltiplas dimensões aí do gênero, mas esses dois específicos, é, é, é recortado, é atravessado por essa ideia de poder.
né? Então, falar não não significa não. Quando a mulher diz não, o homem não ouve não. O homem ouve mais ou menos. Insista mais. Se você insistir mais, você vai conseguir. Quando, na maioria esmagadora das vezes, não é verdade, né? Não é verdade. Você tem que levar em consideração, de fato, aquilo que o outro sujeito está dizendo. Mas a interpretação que a gente dá por causa do modo como a gente se produziu enquanto sujeito masculino é de que ainda continua sendo um convite. Eu só preciso insistir um pouquinho mais e eu vou conseguir, né? Então acho que falar de tudo isso também é falar do modo como a gente se relaciona, do modo como a gente entende romantismo, paquera, relação afetiva, relação sexual. Tudo isso não é neutro. Tudo isso está envolto na forma como a gente entende o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Não que homens e mulheres não se relacionem, né, entre si, enfim, vamos resumir aí a sexualidade à heteronormatividade. Mas pensando nessas relações, né, que vão afetar inclusive pessoas que não fazem parte desse campo da heterossexualidade enquanto identificação de sexo, né, também são afetadas por isso, acabam reproduzindo essa ideia de que existe um sujeito, existe um objeto. Então, esse sujeito, ele só precisa insistir. Ele insistindo, ele vai conseguir aquilo que ele. Vini, até que ponto a nossa política nacional influencia nas masculinidades? Eu te pergunto isso porque eu tenho a sensação que muitos homens se sentem autorizados a falar e a compartilhar alguns pensamentos que ficavam só para ele. Isso tem se intensificado muito mais com o avanço da extrema-direita mundial. Até que ponto essa influência política, ela envenena ainda mais a relação entre homens e mulheres? Eu acho, Roberta, que esse é um ponto fundamental, né? A gente pensar como que o avanço de um pensamento de extrema direita, né? E aí eu acho que eu vou nomear de uma outra forma, que é mais acurada, diria alguns estudiosos aí, esse pensamento fascista, que não é uma direita mais democrática, não é uma direita republicana, agora a gente tem uma direita que é fascista, ela está totalmente atrelada com o aumento de certos discursos masculinistas, como, por exemplo, o discurso dos chamados Red Pills. Os Red Pills, eles avançam junto com a extrema-direita. E por que isso? Porque o próprio pensamento fascista da extrema-direita é um pensamento de valorização da masculinidade. Eles falam que é um pensamento de valorização da família, mas aí primeiro você precisa perguntar o que significa família para eles. Família para eles é só a família tradicional burguesa, papai, mamãe e filhinhos. Outros modos de se fazer família, né, e a gente sabe que no Brasil a gente tem muitas famílias que são feitas de outros modos, como por exemplo, famílias onde a presença masculina não existe, só existe a presença feminina. Famílias são lideradas por duas mulheres, famílias são lideradas por dois homens. Então, as possibilidades de fazer família são muitas, né? Mulheres Mas trans, mulheres enfim. trans, homens trans, tem várias possibilidades. Só que na Sim. mentalidade dessa galera, né, desse pessoal da extrema direita, desses fascistas, né, desse secto político aí, a família é isso. E essa família, ela é liderada pelo homem. O homem é a cabeça dessa família. Né? Não é à toa que, a partir do surgimento do Red Pill, surge a sua contraparte, que é a Thread Wife, né? A esposa tradicional. Que muitas mulheres começam a se identificar como esposas tradicionais para se acoplarem nos relacionamentos com esses Red Pills, que são os esposos tradicionais. Cabeças da família, trabalham fora, sustentam a família toda, são bons provedores e por aí vai. E a mulher, ela é responsabilizada pelo trabalho do cuidado doméstico, do cuidado com as crianças, enfim, toda a economia do cuidado, Casa, né? né. Casa. Então, isso é a forma como eles entendem família. E eles começam a sentir que outros modelos de família que começam a ganhar mais corpo, começam a ganhar mais voz, começam a ganhar direitos, são modelos que interferem no imaginário que eles têm de família. Então eles vão dizer, não, família não é isso. Família é isso aqui que a gente faz. Então, se família é isso aqui que a gente faz, a gente tem que combater outras famílias. E isso vai se acoplando com o discurso da extrema-direita. Por quê? Porque o discurso do fascismo também é um discurso masculinista.
É um discurso que valoriza performaticamente as armas. Quem que valoriza armas? Majoritariamente são homens. Porque quem faz guerra? São homens. Né? Então ele vai valorizar as armas, vai valorizar a guerra, vai valorizar a violência, vai valorizar o silêncio, né? Essa ideia do homem que não compartilha, que guarda tudo para si porque ele é muito forte. Então essas coisas vão se acoplando uma na outra. A extrema-direita avança, o fascismo avança, o masculinismo avança junto, porque uma coisa não está descolada da outra, elas são produtos de um mesmo fenômeno. E para mim o fenômeno é quanto mais as classes subalternizadas, os grupos subalternizados, as identidades violentadas começam a avançar em termos de direito, mais haverá uma reação das pessoas que se consideram hegemônicas dentro do padrão e que não aceitam essa mudança pela qual o mundo tem passado nas últimas décadas. Vini, se conversas difíceis são complicadas entre os homens, se os homens bons também se sentem sozinhos nessa batalha, se historicamente o patriarcado estabelece que o homem é a força, é a imposição, de que maneira que a gente pode virar esse jogo, hein? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Como virar esse jogo, né? Bom, a gente está falando de elementos que estão enraizados na nossa cultura. Tá? É por isso que eu estou citando mídia, entretenimento, enfim, vários campos da sociedade para que a gente entenda que esses elementos estão enraizados na nossa cultura, desde a cultura familiar até a cultura pública, né? E aquilo que a gente chama de cultura de fato, que são esses costumes, essas ideias que reverberam na gente e muitas vezes a gente não sabe de onde vem. Né? Então, por estar extremamente impregnado na cultura, para mim a mudança passa por aí, tá? Passa pela cultura, o que passa também pela política, porque eu não dissocio política de cultura. Ou seja, em termos coletivos e pensando institucionalmente, eu acho que o Estado brasileiro, de modo geral, né, e aí a gente pode pensar o federal, estadual, municipal, enfim, qualquer dimensão aí do Estado que vocês quiserem inserir nessa palavra Estado é muito responsável, né, por não fazer uma quantidade significativa de campanhas, projetos, trabalhos que tenham os homens como objeto, pensando o combate à violência contra mulheres. Isso acontece? Acontece. Mas quanto, por exemplo, né, de orçamento é dedicado para se pensar homens? Desde a saúde do homem até essas questões relacionadas à produção de violência masculina. Quanto dos orçamentos federais, municipais, estaduais são dedicados a isso? Né? Quais são os setores institucionais que são responsáveis por lidar com essas questões dos homens, né? De produzir uma nova cultura masculina que não passe pelo exercício do poder e da violência? Né? A gente tem muito pouco. E em termos individuais, né, que você trouxe a questão da solidão, e eu já passei muito por isso, eu lembro que na época em que eu estava mais questionando a minha própria masculinidade, minha postura, minhas relações, e isso vem de um processo de adoecimento que eu tive também, de ter que procurar psicanálise, enfim, tem uma série de questões que vão me envolvendo aí. Teve um momento também que eu me senti sozinho. Por quê? Porque eu estava em sofrimento, eu sabia que grande parte desse sofrimento era causado pelo modo como eu lidava com a ideia de masculinidade que eu tinha, do que era ser homem, como eu reproduzia essas ideias, né? E eu tentava expressar isso para outros homens que estavam próximos a mim nesse momento, e eu não recebia respostas. E quando eu estou falando de respostas, não é que alguém me dê a solução, mas que alguém diga, pô, cara, eu te entendo, eu também me sinto assim, bora bater um papo. O que eu recebia era piadas, o que eu recebia é para de frescura, deixa pra lá isso aí, Vai bora para a tomar uma, próxima. vai pra próxima. Né? Aham. E aí eu tive que construir uma outra rede de relações. Né? Eu tive que sair da rede de relações que eu tinha e reconstruir uma outra rede de relações com homens que estavam mais dispostos a conversar sobre esses temas. E isso não foi uma coisa fácil. Né? Isso foi uma coisa muito difícil. Mas o que eu fiz? Eu comecei a me aproximar de pessoas que eu via que estavam dialogando com isso. Eu comecei a participar de grupos reflexivos de homens. Eu comecei a participar de rodas de conversas de homens, de palestras, e assim sucessivamente. E, claro,
sendo eu um antropólogo, né, sendo eu um acadêmico, um estudioso também do tema, eu transformei esse meu incômodo não só no meu tema de pesquisa, como também parte do meu ativismo político, porque aí eu consegui ampliar ainda mais essa rede. E claro, nesse momento da minha solidão, a presença das mulheres que eu tinha estabelecido conexão de amizade foi fundamental, porque foram elas que me sustentaram quando eu não tinha mais ninguém para conversar. Era com elas que eu conversava. Então, no nível institucional e político, eu acho que é isso, o Estado olhar para isso como uma especificidade, como algo que deve ser feito. E do ponto de vista individual, cultural e social, eu acho que fica de dica para os homens aí, muitas vezes, romper certos círculos, certas amizades que não vão te fazer questionar o que você está vivendo, vão te deixar em sofrimento. Recentemente, a Itália aprovou a prisão perpétua para aqueles que cometem o feminicídio. Você acha que esse tipo de ação, esse tipo de punição resolve? Você acha que é eficaz? Olha, sendo bem honesto com você, eu não acho que é eficaz. Eu acho que Hum. o pressuposto do qual se parte é muito equivocado. Por que que eu digo isso? O que que essas pessoas esperam? Elas pensam assim: se eu aumentar a punição, as pessoas terão mais medo de serem punidas e diminuirão a ação delas em relação à violência contra as mulheres. Vão deixar de agir violentamente contra as mulheres. Ora, se isso fosse verdade, por exemplo, não existiria homicídio em vários estados dos Estados Unidos. Porque homicídio em vários estados dos Estados Unidos é passível de pena de morte. E ainda as pessoas continuam cometendo homicídios. Qual que é a grande questão quando se fala em aumentar penas, coisas desse tipo? É que o ato em si de violência já foi. A gente tem que pensar em estratégias para coibir o ato. E não é aumentando pena. Porque se aumentar a pena funcionasse, muitos dos crimes que a gente. Por exemplo, tráfico de substâncias ilícitas na Indonésia é proibido. Não só é proibido, né, tráfico é proibido, mas é passível de pena de Pena morte. de morte. Quantas pessoas a gente já não viu sendo mortas na Indonésia porque estavam traficando alguma substância ilegal para a Indonésia? Teve até um brasileiro, há poucos anos atrás, que foi morto na Indonésia por isso. Ou seja, isso não faz com que as pessoas deixem de fazer o ato. Então, a punição só acontece depois que o ato já houve. E ela não restaura aquilo que foi feito anteriormente. Então, o que a gente tem que pensar é como que nós criamos programas para que o ato não aconteça, para que ele seja coibido antes de acontecer, antes do Políticas de feminicídio. prevenção a gente tem que Políticas de pensar. Perfeito, Roberto. São políticas de prevenção. Antes do estupro acontecer, antes do feminicídio acontecer, a gente tem que coibir antes, tem que prevenir que isso aconteça, né? E não aumentar a pena, porque isso não vai resolver. Vai parecer que resolveu, vai dar um ar de resolução, porque as pessoas vão se sentir muito mais contempladas, né? Vão gozar aí com a violência do Estado em relação às outras pessoas, mas assim, os feminicídios e estupros vão continuar acontecendo, porque não é o medo da punição que faz com que um estuprador estupre. Não é o medo da punição. É uma coisa muito anterior. E é essa prevenção anterior que a gente precisa trabalhar. Não, e é muito interessante a gente falar na prevenção, porque até o homem cometer o feminicídio, muitas etapas anteriores foram passadas e, de certa forma, ele não encontrou barreiras para chegar Perfeito. no ato, né. Perfeito. Então, de fato, a gente precisa pensar nessas políticas. Que tipo de políticas, por exemplo? Olha, eu acredito que, bom, além das campanhas de conscientização, né, que devem ser intensificadas, pensar também nessas políticas relacionadas à violência contra a mulher, no sentido de que, como você disse, existe um caminho até o feminicídio e não há barreiras. Então, como se produzir novas barreiras para que esse caminho não seja completo, né, e que desemboque no feminicídio? Então, pensando, por exemplo, que várias mulheres denunciam homens por violência doméstica. Várias mulheres. E muitas vezes esses homens não respondem nem judicialmente, nem culturalmente, nem socialmente pela violência que perpetraram. O cara bate na companheira ou na namorada e a vida dele muitas vezes segue normal. Ele não tem que responder judicialmente. No trabalho, muitas vezes ele continua
tendo o mesmo cargo, exercendo a mesma função, sem que haja algum tipo de constrangimento, ou seja, ele se sente à vontade para continuar perpetrando esse tipo de violência. Então, eu acho que olhar para essa cadeia da violência, né, e olhar para os mecanismos que tentam impossibilitar é algo muito importante. Né? E aí a gente está falando de produção de leis. E eu não estou falando exatamente de leis que aumentem pena, prisão perpétua, pena de morte. Não. Estou falando de leis que sejam eficazes para que essa cadeia de violência seja desmobilizada logo no começo. Se uma mulher faz uma denúncia, essa denúncia tem que ser acolhida e trabalhada logo no começo. Né? Mas aí é função dos juristas e das juristas pensarem isso. Uhum. Do ponto de vista mais social e cultural, eu acho que tem a ver com a gente começar a repensar como que a gente cria os produtos culturais da nossa sociedade. Como que a gente se pensa enquanto produtor de cultura. Por exemplo, quais temas a gente começa a levar para os produtos de entretenimento que são consumidos para as pessoas? Né? Quais temas que começam a aparecer na TV, no teatro, no cinema, na música, quais temas começam a circular dentro do ambiente educacional, por exemplo. A gente fala sobre violência contra a mulher na escola, fala sobre isso, isso é um tema. Isso não é um tema na escola, isso não está, né, no conteúdo programático das escolas. Deveria Muitas estar. mulheres não sabem nem que são abusadas por conta de ausência de educação sexual nas escolas. Exatamente. Então é necessário que se tenha essa educação. É necessário, tanto para os meninos quanto para as meninas. E também para meninas. Mas para Sim. todo mundo tem que passar por esse tipo de educação, né? De entender o que é a violência de gênero, de entender o que é o feminicídio, de entender o que é a misoginia, né? Porque eu, como professor, por exemplo, hoje eu sou professor do ensino superior, mas durante alguns anos da minha vida eu dei aula em ensino básico, né? E eu via jovens de 13, 14, 15 anos já agindo de forma misógina nessa idade, assim como eu fui um jovem que agi de forma misógina nessa idade. E não havia ninguém, né, que pudesse criar um programa para inserir esse tema e começar a dialogar com esses jovens dentro das escolas. Então, eu acho que essa transformação ela tem vários aspectos. Tem um aspecto que é político, institucional, tem um aspecto que é educacional, tem um aspecto que é cultural. Né? Não é só uma coisa ou outra, tem que ser tudo ao mesmo tempo, porque é uma mudança da cultura de modo geral. Então, a gente precisa de todos esses elementos para conseguir produzir uma transformação na cultura. Se toda mulher tem uma amiga que já foi estuprada, abusada ou até vítima de feminicídio, vocês homens também têm contato com os agressores de uma forma muito próxima, porque eles são amigos, eles jogam futebol, eles frequentam a mesma rodinha. Quando vocês sabem que tem um agressor entre vocês, vocês preferem naturalizar e fingir que isso não aconteceu para poder continuar jogando seu futebol, tomando chopp com esse homem? Sim, Roberta, eu acho que a sua leitura é acurada, perfeita. Quando isso ocorre, né, quando homens identificam outros homens que fazem parte do seu grupo de sociabilidade como um agressor, muitas vezes o que acontece é aquilo que popularmente a gente chama de passar um pano, né? A velha passação de pano, que é ignorar o fato para não perder a relação de amizade que se estabeleceu com esse homem. Porque se tem uma coisa que a gente sabe que o machismo produz, né, é uma união entre os homens. Né? É a ideia da confraria masculina que está disseminada em vários trabalhos acadêmicos, em vários discursos ativistas em relação aos homens. De fato, funciona como uma confraria. Então, esses homens, muitas vezes, para não serem mal vistos no meio dos outros homens, e para não perder essas relações que eles estabelecem entre esses homens, eles preferem simplesmente ignorar o fato, fingir que o fato não aconteceu. Claro, isso tem limites, né? Porque, por exemplo, mesmo dentro dessa masculinidade mais padrão, né, tóxica ou hegemônica, chamem como quiser, existem elementos que não fazem parte, né, que não são suportáveis ali para a sociabilidade, como por exemplo estupro. Mas, todavia, entretanto, uma coisa, né, é o estuprador que é abertamente um estuprador,
Outra coisa, por exemplo, é o estuprador sutil que cometeu estupro numa situação de vulnerabilidade dessa mulher, como eu disse no começo, por ela ter usado substância, está embriagada, algo do tipo. Isso muitas vezes, para muitos homens, não é considerado estupro. Tá? Por isso que eles não se mobilizam contra. Muitos homens não consideram isso estupro. Que é diferente de um cara que de fato cometeu estupro abertamente, declaradamente, de forma consciente. Isso é até para a ética da masculinidade hegemônica é um pouco intolerável. Né? Tem um amigo meu uma vez que a gente estava conversando e eu falei para ele, a gente estava falando sobre isso, eu falei, cara, nem bandido tolera estuprador. Né? A Sim. gente sabe que o estuprador, quando ele cai na cadeia, ele não fica com o resto dos outros encarcerados, ele fica separado. Porque se ele cair na massa carcerária, o resto dos outros encarcerados matam ele. Porque isso é inadmissível. Até por crime é inadmissível. Mas aquele estupro que ocorre, por exemplo, do namorado que força a namorada a transar, que é bem comum. A menina não tá afim, mas o cara força ela. Ou o cara que pega a menina numa situação de vulnerabilidade. Ou o cara que é muito mais velho e constrói uma trama emocional para pegar uma menina mais nova. Né? Tudo isso muitas vezes é naturalizado. Tudo isso é dado como, não, é parte da vida. E vira até piada entre os homens. Né? Então, esse medo de perder os laços de amizade, e esses laços de amizade são aqueles que validam a sua masculinidade, é muito grande. É muito grande. Porque se você perde esses laços de masculinidade, quem você é? Se você não tem mais os seus amigos homens que fazem as coisas de homem com você. Quem você passa a ser? Aí você precisa passar por um processo muito profundo de reconstrução de si. E é isso que muitos homens querem evitar. Por isso que muitos deles ignoram esses acontecimentos, fingem que não aconteceu, só para manter uma certa paz na confraria masculina. Por outro lado, tem homens que exaltam esses crimes. Eu vou lembrar aqui do time do Vasco do Acre, onde os jogadores tiveram a pachorra de entrar em campo com fotos de outros homens estupradores que faziam parte do time. O que isso indica, Vini? Homens que pagam fiança de estupradores, homens que homenageiam estupradores. Isso significa que há um esforço consciente para a manutenção dessa solidariedade masculina, né, dessa confraria masculina, e isso também significa que não há um reconhecimento da violência. E, na maioria das vezes, né, a violência é transposta para a mulher, através de um processo de culpabilização da mulher. Então, por exemplo, esses casos que a gente conhece bem, assim, de jogadores de futebol, alguns deles que foram encarcerados nos últimos anos por cometer estupro e que tiveram auxílio de outros jogadores igualmente famosos ou até mais famosos que eles, né? Sem citar nomes para a gente não ser processado, Nem todo mundo conhece essa história. todo mundo conhece. Nada mais é que uma validação daquilo que aconteceu e muitas vezes o argumento que está por trás disso, e a gente viu alguns desses argumentos num desses casos no tribunal, que é basicamente a mina tá bêbada. Ela não sabia o que estava fazendo, ela não sabe o que está dizendo, ela não está. Como se isso não fosse um problema. Porque ela está bêbada, então ela pode estar inventando qualquer coisa, ou mesmo que ela não esteja inventando, ela disse sim. Se ela disse sim, tudo vale. Então não há essa avaliação de que o sim que ela está dizendo é um sim influenciado por uma série de outras coisas, que nem necessariamente é o desejo dela. Porque há esse processo de você culpabilizar a mulher pela violência que ela sofreu. Então você defende os brothers, defende os amigos, né? Mantém as suas relações ali de amizade masculina intactas, porque, pô, afinal de contas, esse cara é tão legal, esse cara é tão brother, não deviam ter feito isso com ele. Ah, mas ele cometeu uma violência. Mas você viu quem que é a mina também? Ah, ela tava de saia curta, bêbada. Ela queria o quê? Então, esse é o discurso, né? De culpabilização da mulher e de manutenção dessa solidariedade masculina. É para isso que os homens se organizam, sempre, quando há um ato de violência. Né? E não tentar expurgar este homem que cometeu o ato de violência do grupo. Não tentar fazer com que ele sofra as consequências do seu próprio ato, né? Mas sim, de algum modo, tentar criar uma rede de proteção. Porque proteger um, muitas vezes, é proteger todos. Porque muitas vezes, se um fez,
é porque os outros também fazem. Então, é preciso proteger, né, a nossa confraria aqui de homens que produzem violência. É preciso montar uma imagem desses homens de que eles são vítimas, na verdade, dessas mulheres e que as mulheres têm culpa pela violência que elas mesmas sofrem. A culpa é das feministas que querem tirar o poder dos homens, quando na Basicamente, verdade as feministas querem equidade, equidade de gênero. paridade, Isso, direitos iguais, né. Então, exatamente. muita coisa vem daí, porque há uma interpretação completamente errada sobre o feminismo, Uhum, que é a luta por direitos iguais, direito de jogar futebol, direito de andar de skate, direito de votar, direito de ser dona do seu próprio corpo uhum. e de dizer não. É. É Direito de sair à muito rua difícil para sem ser vocês. importunada, né? Que é um Oi? direito básico. Eu falei, é um direito básico, é o direito de você sair à rua sem ser importunada. É o direito básico, é o básico do básico, que é um direito que essas mulheres não podem exercer muitas vezes. Né? Então, eu acho que a nossa leitura ela é correta. Assim, essa luta feminista e essa luta de mulheres é uma luta por equidade de gênero, né? Por equidade em termos de trabalho, por equidade em termos de educação, mas também por equidade em termos de vida, de experiência de vida, de como viver, de você poder sair na rua, né, sem ser importunada, sem correr o risco de ser violentada, de De poder você tipo, poder exercer fazer os uma seus consulta direitos. médica, pegar o busão, Vini, ir até a Sem medo. esquina comprar pão sem medo. A gente tem medo de ir até a esquina. Sim, 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 e é um medo justificável, porque de fato é perigoso. Né? É bem perigoso, justamente porque é, o espaço público não é um espaço pensado para as mulheres, porque o espaço público é pensado para os homens e o que é pensado para as mulheres é um espaço privado. E mesmo quando essas mulheres estão no espaço público, né, porque as primeiras ondas aí, apesar de eu não gostar de separar o feminismo em ondas, mas só para fins didáticos, a primeira onda do feminismo, das sufragistas, da luta por direitos, etc., fez com que as mulheres conseguissem garantir uma série de direitos. Mas elas ainda são pensadas como um ser do espaço privado e não do espaço público. A rua, o bar, a praia, seja lá o que for, o espaço público, a circulação é dos homens. Né? E as mulheres elas devem se restringir o máximo possível ao espaço privado. Então não é seguro mesmo. Mas o que as mulheres querem, quem sou eu para dizer o que as mulheres querem, basicamente é tudo isso aí que você disse. Né? A possibilidade de ter uma vida digna e sem medo. a liberdade do ir e vir. Agora é interessante a gente trazer também aqui, Vini, que tudo começa nas microagressões, né? Claro. É um toque, é um olhar, é uma interrupção, assim. E de novo, eu acho que culturalmente a gente, de certa forma, precisa de um engajamento maior. Essa é a minha leitura, tá? Principalmente dos homens, de homem falando para homem, porque é uma linguagem próxima a um reconhecimento entre vocês. Só que ainda assim, são muito poucos que se manifestam publicamente, que vão nas redes sociais, assim, eu sinto falta dos homens entenderem que este é um problema causado por eles e que precisa obrigatoriamente ser resolvido por eles. Perfeito. É não se eximir dessa responsabilidade. Né? É você assumir essa responsabilidade para si. Eu vou dar um exemplo. Em dezembro, no dia 6 de dezembro, né, o dia da mobilização dos homens no combate à violência contra mulheres e meninas. Um dia internacional de mobilização. O ano passado, eu infelizmente não consegui participar por questões de trabalho, mas vários amigos de vários coletivos, pesquisadores, enfim, organizaram uma manifestação na Avenida Paulista. Ou melhor, eles aderiram a uma manifestação na Avenida Paulista que já estava sendo trabalhada aí pelos coletivos de mulheres. Eles falaram, não, a gente vai fortalecer porque é o dia da mobilização dos homens. Então, nós homens precisamos estar lá. Somos nós nos mobilizando contra a violência, contra meninas e mulheres.
E vários amigos meus que tiveram a felicidade de conseguir ir, porque eu não consegui, disseram que a manifestação estava bem esvaziada, ou seja, que os homens não tinham aderido a essa causa. Claro, muito porque muita gente não sabe que dia 6 de dezembro é o dia que a gente luta, né, pelo fim da violência contra mulheres e meninas, mas muitas vezes porque as pessoas sabiam, mas simplesmente o homem acha que isso não é pauta dele. Porque, afinal de contas, eu não sou um homem violento, eu nunca bati em mulher nenhuma, nunca estuprei mulher nenhuma, então por que eu vou lá? Por que eu vou aderir a essa luta, já que essa luta não tem nada a ver comigo? E é aí que mora o erro. Né? É aí que está o erro. Porque, assim, essa luta tem tudo a ver com você, meu irmão. Você pode ser o cara que não estupra, pode ser o cara que não violenta, mas provavelmente tem um amigo seu que já violentou, que já estuprou, que já ofendeu, que já assediou, tá? Vai ter um amigo seu, e ainda que não tenha, você também é culpado porque você faz parte dessa mesma estrutura que constantemente, diariamente, valida as ações masculinas. Você não está exímio, você não é um alecrim dourado, o homem desconstruído que está exímio dessa responsabilidade. A responsabilidade também é sua, meu parceiro. Então, eu acho que é um pouco esse lugar, assim, de assumir mesmo essa responsabilidade, de falar, olha, eu sou parte dessa luta, eu tenho que ser parte dessa luta. Eu tenho que lutar também pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Eu tenho que ser ativo nisso, nas minhas redes de contato, nas minhas redes sociais, nas manifestações, no meu trabalho, seja onde for. Precisa se posicionar. É isso, homens, meninos, vamos à luta, vamos à Vamos à luta. luta. É muito importante que vocês se posicionem, é muito importante que vocês conversem para a gente eliminar essa chaga da nossa sociedade. Algumas chagas, né, Vini? A gente está falando de abuso, a gente está falando de falta de respeito a um corpo que tem dona, que tem vontades, que tem desejos. E as marcas que vocês deixam, quando não é o extermínio da própria vida, são sequelas para a vida inteira. Queria que vocês pensassem sobre isso. Vini, obrigada, viu, por essa conversa tão franca, que nos coloca também, né, nesse universo masculino, porque a leitura que eu faço é a seguinte: os homens estão sofrendo, sabe? Os homens realmente estão sofrendo. Eu não consigo ver outra explicação para isso. Roberta, é o velho clichê, mas é um clichê muito verdadeiro, né? O machismo, a misoginia, o patriarcado afeta principalmente as mulheres, mas não deixa de afetar os homens. Então, sim, os homens estão sendo afetados, sim, os homens estão em sofrimento, mas muito disso é pela responsabilidade desses próprios homens. Nós somos os maiores responsáveis pelo nosso sofrimento. Então, eu acho que vale a pena a gente repensar as posturas, as ideias e as relações que a gente tem estabelecido aí e se engajar mais nessa luta. Agradeço você pelo convite, foi maravilhoso conversar com você, acho que é um tema super relevante. Espero que muita gente acesse esse conteúdo e que comece a debater esse tema. E aquilo, minha amiga, precisando de mim, é só me chamar. Obrigada, Vini. É isso, né? Fica muito clara essa construção da nossa sociedade, muito bem dividida, né? Principalmente com o capitalismo. Ou seja, os homens têm o poder, têm a propriedade e as mulheres servem a esse poder. O homem é o provedor, a mulher cuida da casa. São essas construções que são nocivas, inclusive, para os homens, que precisam ser combatidas. É por isso que a gente fala, né, principalmente nós mulheres: "Homens, vocês precisam conversar sobre isso, na linguagem de vocês, da maneira que for mais conveniente, mas chega, de uma vez por todas, de fingir que isso não existe". Muito obrigada pela sua companhia, você que esteve conosco na Cult TV, na TV Crimurê e também no canal Voz Trabalhadora. Na semana que vem tem mais Papo de Preta Progressista e eu espero por você, hein? Tchau, tchau.